Perfeito, achei excelente. E só ainda não fica claro para mim quando o senhor fala em emoção e razão, se o problema é com a racionalidade, porque vocês estavam há pouco desconstruindo a racionalidade, né? Mas me parece que é mais um conceito de imparcialidade, no sentido que o que se busca é imparcialidade, inclusive do juiz, em relação a essas emoções que podem desviar ele do que de fato é a justiça. E o senhor procura expedientes para garantir essa imparcialidade. Seria esse o ponto? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O que me parece é que o nosso sistema ele está construído em cima de uma racionalidade que ela não se sustenta sozinha. Eu dou um exemplo assim, na primeira aula de processo, não precisa ser nem processo penal, qualquer processo, teoria geral do processo, vai chegar o professor lá e vai dizer assim, nós temos dois princípios, nós temos o princípio da neutralidade e o princípio da imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial, mas os juízes não conseguirão ser neutros. Bom, muito bem. Essa é uma separação artificial criada por uma racionalidade que não quis compreender a emoção no processo de tomar. Talvez não quis ou não conseguiu, naquele determinado momento, compreender a influência da emoção no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque o juiz não é neutro, por quê? Porque ele pode ser de esquerda ou pode ser de direita, ele pode ser religioso ou pode ser ateu, sim, só que esses elementos, esses fenômenos, essas circunstâncias, elas vão ser determinantes no processo de tomada de decisão dele. É evidente que um juiz muito mais religioso vai ter uma posição sobre o aborto, por exemplo, muito diferente de um juiz ateu. De um juiz. Eu recordo, eu gosto sempre de dar esse exemplo em sala de aula. Quando as primeiras invasões do movimento Sem Terra começaram aqui no Rio Grande do Sul, final dos anos 90, acho que era o governo Brito, se eu não me engano, duas fazendas de Passo Fundo foram invadidas, mais ou menos na mesma semana. E os proprietários ingressaram com ações de reintegração de posse, e eu vou dar os números das varas aleatórias aqui. A ação A caiu na primeira vara civil e a ação B caiu na segunda vara civil. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que o juiz da primeira vara disse assim, a propriedade é um direito constitucional que não pode ser esbulhada, a posse não pode ser esbulhada, assim, determina a reintegração de posse. O juiz da segunda vara disse o quê? Que a propriedade é um direito constitucional, mas a função social da propriedade também o é, enquanto não for demonstrada a função social dessa propriedade, eu não determino a reintegração de posse, porque são duas decisões que estão acertadas, elas têm fundamentos jurídicos coerentes que nós podemos até divergir de uma e concordar mais com outra, mas elas são decisões que elas estão sustentadas em fundamentos jurídicos válidos, em premissas jurídicas válidas. Agora, não é a imparcialidade que está determinando isso. O que está determinando isso é a neutralidade que a gente fala tanto lá naqueles manuais de teoria geral do processo. É certo que um juiz que tomou uma decisão, ele tem uma inclinação muito mais para um lado e o outro tem uma inclinação política muito mais para o outro, social muito mais para o outro, e isso determinou o seu processo de tomada de decisão. Então, eu acredito que a questão da emoção, quando eu aponto ali, é no sentido de nós compreendermos que nós não podemos fechar a porta para a emoção. Ao longo de todos esses anos de construção do direito, nós tentamos fechar a porta. Nós tentamos, mas a neutralidade está aqui, imparcialidade está aqui. Não, elas estão juntas, elas estão juntas. As minhas experiências de vida, a minha formação política, a minha formação religiosa, a minha formação ética, elas vão ser determinantes no meu processo de tomada de decisão. Então eu tenho que abrir a porta e convidar a emoção para entrar, mas eu tenho que criar mecanismos para trabalhar com essa decisão já, não uma decisão tão pura sob o ponto de vista jurídico, porque nenhuma vai ser. Agora, eu preciso entender que essa decisão ela vai ter uma formação jurídica aqui, uma bagagem jurídica, mas vai ter uma formação pessoal, e essa formação pessoal ela é as experiências da pessoa, mas ela também é os medos, ela também é as angústias, ela também é os preconceitos que a pessoa carrega consigo. Então, essa conjugação de elementos vai entregar uma decisão judicial. E essa decisão ela vai estar sujeita a inúmeros recursos, a inúmeras decisões. Bom, nós precisamos entender que um juiz mais de direita tem uma decisão tão válida quanto um juiz mais de esquerda. Um juiz mais religioso tem uma decisão tão válida quanto um juiz ateu. Sim, desde que respeitado um limite. Esse limite é o quê?
direitos fundamentais, a Constituição como um todo. Então, se nós colocarmos esse limite aqui e as decisões todas ficarem dentro desse limite, elas são válidas. Agora, se alguma delas der um deslize para fora disso, seja violando uma ampla defesa, seja violando um contraditório, seja admitindo uma prova ilícita, enfim, seja admitindo uma responsabilidade penal subjetiva só pela condição da pessoa, bom, aqui nós passamos a ter um problema. E essa decisão, se ela for cassada por alguma razão, esse juiz tem que estar fora. E quando eu falo cassada, estou falando de uma sentença, mas nós podemos ter uma decisão incidental ao processo, que tem uma correição parcial sobre a decisão de um juiz, um habeas corpus sobre a decisão do juiz, que se esse habeas corpus for concedido para retirar uma prova do processo, por exemplo, esse juiz continua competente para julgar a causa. Não, aqui nós vamos ter que mexer nisso. Nós vamos ter que dizer, ó, camarada, não é contra ti, mas tu formou, tu derrapou aqui para um lado que tu não vai poder julgar esse processo. Sai fora, entra outro. Beleza, nós estamos legitimando o sistema como um todo. Uhum. Só nessas questões que tu colocou, tu apontou a Constituição e os direitos fundamentais. A lei também não é algo no qual o juiz deve se basear e uma fronteira que ele não deve transpor, ou seja, ele pode até, que nem tu diz, não ser completamente neutro, mas ele deve ser imparcial e deve buscar implementar o que está na lei. Isso também não só a Constituição e os direitos fundamentais, né? Eu te coloco porque é bom ter isso claro, né? A ideia é que você busque imparcialidade, mas para manter a lei, para manter a Constituição, os direitos fundamentais e sem dúvida, se ficar demonstrado assim, que houve uma decisão frontalmente contrária à lei, eu acho que a conclusão vai no mesmo sentido. Eu deixei a lei de fora aqui como um argumento genérico, porque muitas vezes a lei caberia uma interpretação para um lado ou para outro, então ali a gente não pode tolher o juiz dessa interpretação. Agora, se ficar claro que houve uma negativa de vigência de uma lei frontalmente, bom, aí a situação seria a mesma de uma violação de um direito fundamental.